Olá, a atividade de hoje busca diversificar os processos de ensino e aprendizagem na área de citologia. Os alunos vão representar o ciclo celular, vão fazer as etapas da mitose e também vão fazer de forma resumida a intérfase também. Dessa forma, a gente espera que os alunos se integrem ainda mais com o conteúdo, uma vez que eles vão vivenciar as partes da célula e os eventos que ocorrem durante as etapas do ciclo celular, ok? Bom, vamos iniciar o nosso ciclo celular. Inicialmente, nós temos aqui a nossa célula com nossa membrana plasmática. Muito bem. No interior nós temos o núcleo com sua carioteca. E no interior da carioteca nós temos o DNA, nosso material genético. Bom, inicialmente, no ciclo celular, esta célula está em intérfase. Então vamos iniciar. Na fase G1, a célula está em intensa atividade metabólica. O DNA está desenrolado e sintetizando várias proteínas, mandando o RNA sintetizar as proteínas no citoplasma. Após a fase G1, inicia-se a fase de duplicação do material genético, a fase S da intérfase. Temos agora uma quantidade duplicada do DNA no núcleo da célula. A terceira e última fase da intérfase é a fase G2, onde o DNA continua sintetizando proteína, sua atividade metabólica continua intensa. Ao final de G2, a célula se prepara para a fase mitótica e a célula aumenta o seu volume. Tem-se início o ciclo mitótico. A primeira fase da mitose é a prófase, onde começa um enovelamento do material genético. Ao final da prófase, a carioteca se desfaz. Temos agora a segunda etapa da mitose, que é a metáfase. Durante a metáfase, os cromossomos começam a se alinhar na placa metafásica. As cromátides irmãs se alinham ao longo da placa metafásica. Esta é a etapa de maior condensação do material genético. Após o alinhamento das cromátides irmãs ao longo da placa metafásica, termina a metáfase e inicia-se a fase de anáfase. Os centríolos aparecem e, através de suas fibras do fuso, irão puxar as cromátides irmãs para polos opostos da célula através dos centrômeros. As cromátides irmãs migraram para os polos opostos através do fuso mitótico e assim finaliza-se a anáfase. Inicia-se a telófase. Na telófase, a carioteca de cada célula filha formada se reconstitui. Ao final da telófase, ocorre a citocinese, onde a célula irá se dividir em duas partes, originando duas células filhas, cada uma idêntica à célula mãe. Ao final da citocinese, inicia-se uma nova etapa de intérfase. O material genético se desenrola e começa a atividade metabólica natural da célula. Este é um resumo de uma representação do ciclo celular. Essa é a nossa representação do ciclo celular. Nós temos aqui a membrana plasmática,
Dentro da célula nós temos o núcleo com a nossa carioteca. E no interior do núcleo nós temos o DNA representado pelos 3 alunos. Esta célula inicialmente se encontra em intérfase, na fase G1, em constante atividade metabólica. O DNA se encontra desenrolado e sintetizando proteínas. Após a fase G1, a célula entra no período S, onde o material nuclear é duplicado. Agora nós temos uma quantidade duplicada de DNA no interior da célula. Após a fase S, que é a fase de síntese do DNA, nós entramos na fase G2, onde a célula continua com sua atividade metabólica bastante intensa. Ao final da fase G2, no final da intérfase, a célula se prepara para entrar em divisão celular. Ao final de G2, portanto, a célula aumenta o seu volume e dá-se início ao processo mitótico, que é a divisão celular. A primeira fase da mitose é a prófase, onde o material nuclear começa a se enovelar. Ao final da prófase, a carioteca se desmancha. Após a prófase, entra-se na etapa da metáfase, onde os cromossomos se alinham na placa metafásica. Os cromossomos agora alinhados na placa metafásica se preparam para a etapa de anáfase. Para a etapa da anáfase, formam-se os fusos mitóticos e os centríolos começam a sua ação. Os centríolos se ligam aos centrômeros das cromátides irmãs e as cromátides irmãs começam a migrar para polos opostos. Após a migração das cromátides irmãs para polos opostos, termina-se a fase da anáfase e inicia-se a etapa da telófase, onde ocorre a reconstituição da carioteca. Ao final da telófase, ocorre a citocinese, onde a célula começa a se dividir em 2 células filhas idênticas à célula mãe. A partir de agora, essas 2 células filhas darão início a uma nova etapa de intérfase e irão trabalhar individualmente. Valeu? Muito bem, muito bem.